Se eu faço as coisas direito, por que eu tenho que sofrer por causa da consequência dos outros? Algumas coisas me ajudam a pensar sobre isso. Uma é para a gente deixar de ser tão individualista, só pensar no nosso umbigo. Como vocês viram na semana passada, o Ricardo estava bem rouco. Ele está agora de licença médica, graças a Deus. A gente está tentando cooperar em casa, está difícil, porque eu falo para caramba e eu falo para ele que não precisa responder, mas fica difícil, né? Então, eu que devia fazer um repouso vocal também, para ajudar ele no repouso vocal. Mas, conversando, a gente vai seguir a série de Jeremias. Então, a mensagem é preparada pelo Ricardo para a série, mas com a minha abordagem, coisa. E isso me fez pensar que, quando a gente prega aqui, a gente às vezes se esquece que a gente é só porta-voz. A gente acha que a mensagem é a nossa. Então, isso foi importante para lembrar que a mensagem, na verdade, é de Deus, que já nos deu. Nós estamos aqui na frente só como porta-vozes dessa mensagem e orando para que a mensagem dele, apesar de nós, chegue até vocês. Né? Então, a gente aprende de várias maneiras. Uma delas é de como eu faço isso aqui funcionar. Mas, enquanto isso, eu peço para vocês, a gente vai fazer a leitura do texto de Jeremias 41, 11, até 43, 7. É um texto longuinho, mas eu achei que era importante para vocês, para a gente pegar para entender o texto. Então, 41, morte no Nilo, porque eles morrem todos no Egito. Vocês já viram esse livro da Agatha Christie, Morte no Nilo? É interessante. Não tem a ver com o texto de hoje, com o sermão, só o lugar geográfico, mas é um livro que quem gosta de livro de mistério, é uma coisa que vale a pena. Jeremias 41, do versículo 11 até o versículo 43, 7. Vamos fazer a leitura. Joanã, filho de Careá, e todos os chefes do exército que estavam com ele, ouviram falar do crime que Ismael havia cometido. Então reuniram os seus soldados e foram combater contra Ismael. Eles os alcançaram perto do grande poço do Gibeão. Quando os prisioneiros de Ismael viram Joanã e os chefes do exército com ele, ficaram alegres. Aí viraram e correram para o lado de Joanã. Mas Ismael e 8 dos seus homens escaparam de Joanã e fugiram para o país de Amon. Então Joanã e os chefes do exército que estavam com ele reuniram os soldados, as mulheres, as crianças e os eunucos que Ismael havia levado de Mispa como prisioneiros, depois de ter matado Gedalias. Assim reuniram a gente que Joanã havia tomado de Ismael, em Gibeão, e partiram, parando um pouco em Jerute ou Imã, perto de Belém. Eles queriam ir até o Egito para fugir dos babilônios. Estavam com medo deles, porque Ismael tinha matado Gedalias, aquele que havia sido posto como governador do país pelo rei da Babilônia. Vocês se lembram que esse foi o tema da pregação da semana passada, quando Gedalias, esse governador que tinha sido posto pelo rei Nabucodonosor para governar os que tinham permanecido em Judá, ele foi morto por Gedalias. E aí não apenas ele matou as pessoas, como também levou prisioneiros, os que estavam ficados em Judá, levou prisioneiros para essa cidade de Amon, para esse outro país, que era Amon. E aí, quando leva para esse país, Amon, Joanã, esse capitão, esse comandante, reúne seus soldados e vai combater Ismael, e alcançam as pessoas ali, e de lá buscam e as levam de volta. Só que nisso que eles estão voltando, a ideia deles é estar indo todos para o Egito, fugir para o Egito, que era outra potência que poderia cuidar deles. E aí o que eles falam? Eles decidem consultar Jeremias. Então, no capítulo 42, versículo 1, continua. Então, todos os chefes do exército, e Joanã, filho de Careá, e Azarias, filho de Osaías, e pessoas de todas as classes vieram falar comigo. Disseram o seguinte: por favor, Jeremias, atenda ao nosso pedido. Ore ao Senhor Deus por nós e por estes que foram deixados nessa terra.
Antes nós éramos muitos, mas agora somos poucos, como você está vendo. Ore ao Senhor seu Deus para que mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Eu respondi, está bem, vou orar ao Senhor, o Deus de vocês, como pediram. Depois contarei o que ele disser, não esconderei nada de vocês. Então eles disseram, que o Senhor Deus seja uma testemunha fiel e verdadeira contra nós, se não obedecermos a todas as ordens que ele nos der por meio de você. Gostemos ou não dessas ordens, nós obedeceremos ao Senhor nosso Deus, com quem você vai falar em nosso favor. Se obedecermos ao Senhor, tudo correrá bem para nós. 10 dias depois, o Senhor Deus falou comigo. Aí chamei Joanã, filho de Careá, e todos os chefes do exército que estavam com ele, e todo o povo, pessoas de todas as classes, e disse, o Senhor, o Deus de Israel, a quem vocês me pediram que orasse, disse o seguinte, vejam, eles pediram que Jeremias perguntasse a Deus. Aí Jeremias vai lá e fala para eles. Ele disse, o Senhor, o Deus de Israel, a quem vocês me pediram que orasse, disse o seguinte, se vocês quiserem continuar a viver nessa terra, eu edificarei a nação e não a destruirei. Plantarei e não arrancarei. A destruição que fiz cair sobre vocês me deixou muito triste. Não tenham mais medo do rei da Babilônia, pois estou com vocês. Eu os salvarei e os livrarei do poder dele. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Terei pena de vocês e farei com que ele também tenha, e deixe que vivam nessa terra. Mas vocês que ficaram em Judá não devem desobedecer ao Senhor seu Deus, mas devem concordar em morar nessa terra. Não digam assim, nós vamos morar no Egito, onde não teremos mais de enfrentar a guerra, nem ouvir o toque de atacar, nem passar fome. Se vocês falarem assim, então o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, dirá, se vocês mesmos estão resolvidos a viver no Egito, então vão ter de enfrentar a guerra de que vocês têm medo. A fome que vocês temem vai segui-los e vocês morrerão no Egito. Todos os que estiverem resolvidos a viver no Egito morrerão na guerra, ou de fome, ou de doença. Não sobrará ninguém, ninguém escapará da desgraça que farei cair sobre vocês. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz, se vocês forem para o Egito, a minha ira e o meu furor cairão sobre vocês, como caíram sobre o povo de Jerusalém. Vocês vão se tornar uma coisa horrível e espantosa. Os outros zombarão de vocês e usarão o seu nome para rogar pragas, e vocês nunca mais verão este lugar. E eu disse ainda, o Senhor Deus disse que vocês que ficaram em Judá não devem ir para o Egito. Por isso, agora eu os aviso, vocês estão cometendo um erro que pode lhe custar a vida. Vocês me mandaram falar com o Senhor nosso Deus e me disseram, ore ao Senhor por nós. Depois, conte-nos tudo o que ele disser que devemos fazer, e nós faremos. Agora eu lhes contei tudo, mas vocês não estão obedecendo ao Senhor nosso Deus em nada do que ele me mandou dizer. Portanto, lembrem disso. Vocês vão morrer na guerra, ou de fome, ou de doença na terra, para onde querem ir e onde querem viver. Quando acabei de dizer ao povo tudo que o Senhor, seu Deus, havia ordenado, Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens orgulhosos me disseram, você está mentindo, Jeremias. O Senhor, nosso Deus, não mandou você dizer que não devíamos ir morar no Egito. Baruque, filho de Nerias, é que está jogando você contra nós, para nos entregar nas mãos dos babilônios, a fim de sermos mortos ou levados para a Babilônia. Assim, Joanã e os oficiais do exército e todo o povo não quiseram obedecer à ordem que o Senhor tinha dado para ficar em Judá. Então Joanã e os oficiais do exército levaram para o Egito todos os que haviam ficado em Judá. Levaram todas as pessoas que viviam em Judá e que tinham voltado das nações onde haviam sido espalhadas, homens, mulheres, crianças e as filhas do rei. Levaram todos os que o comandante-geral Nebuzaradã tinha deixado aos cuidados de Gedalias, e Baruque e eu também fomos obrigados a ir. Assim, desobedeceram a Deus e foram para o Egito, e chegaram até a cidade de Táfnis. Um resumo. Eles pedem, estão em uma situação difícil. Pedem, Jeremias, por favor, escuta o que Deus tem para dizer para a gente. Jeremias escuta. E quando eles não gostam do que a mensagem de Deus, eles falam, isso é mentira, a gente vai fazer do nosso jeito. Eu não sei vocês, mas parece tão familiar, infelizmente.
Então, antes da gente começar o estudo, eu queria dar um tempo para a gente ter um tempo de oração silenciosa, de confissão. Vamos orar. Senhor Jesus, confessamos que muitas vezes pedimos para ouvir a Tua palavra, mas quando o Senhor nos fala através da Bíblia, nós decidimos dizer que é mentira, não é bem isso que o Senhor está querendo dizer, e queremos seguir os nossos próprios caminhos. Perdoa-nos, Senhor. Nos ajuda agora, Deus, que vamos ao escutar a exposição da Tua palavra, que o Senhor continue a falar conosco, ó Deus. Por favor, continua a nos mostrar qual é o Teu caminho, quem o Senhor é. Nos ajuda, Senhor Deus, a andar humildemente com o Senhor, a amar a justiça, a amar a misericórdia, a praticar a justiça e andar humildemente contigo. Nos ensina, ó Deus, eu te peço. Em teu nome oramos. Amém. Vocês vejam, eles pediram a mensagem de Deus. Eles falaram, por favor, nos digam o que Deus está falando. E fala que desde o mais... Eles falam assim, ore por nós ao Senhor, seu Deus. Como pode ver, somos apenas um pequeno e humilde remanescente, comparado ao que éramos antes. Ore para que o Senhor, seu Deus, nos mostre o que devemos fazer e para onde devemos ir. Me chama a atenção que eles começam falando do Senhor, seu Deus. Parece que não é o Deus deles, mas é o Senhor, seu Deus. Mas eles pedem para Jeremias orar. E aí Jeremias diz, tá bom. E eu gostei na semana passada que o Ricardo pediu para vocês lerem os textos bíblicos. Eu achei uma boa ideia, eu acho que mantém a gente acordada. Então, vamos lá, gente. Vamos ler junto. Está bem, disse Jeremias, orarei ao Senhor, seu Deus, como vocês pediram, e lhes direi tudo o que ele responder. Não esconderei nada de vocês. Que o Senhor, seu Deus, seja testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não obedecermos a tudo que ele nos ordenar. Quer suas ordens nos agradem, quer não, obedeceremos ao Senhor nosso Deus, a quem o enviamos com nossa súplica. Pois se obedecermos ao Senhor nosso Deus, tudo irá bem para nós. Ainda bem que a gente não acredita em poder da palavra, né, gente? Senão estava todo mundo aqui frito. Mas como a gente sabe que Deus está acima de todas as coisas, não é o que a gente fala com a nossa boca que se materializa, porque isso, gente, isso é outra coisa que não está na Bíblia, ou seja, não é o que você fala, então a gente ora e o que eu orei, Deus vai fazer. Deus é meu servo para fazer o que eu mandei? Deus é o Deus Todo-Poderoso que a gente cantou há pouco tempo. Ainda bem, mas eles estão aqui falando uma confissão de que o que o Senhor disser, a gente vai fazer. Eles estão dando carta branca para Jeremias. Jeremias, se lembrem, Jeremias já foi preso, já ficou no poço por falar a mensagem de Deus. E ele está falando assim, eu não vou de novo falar o que Deus me manda e vocês de novo me prenderem, me torturarem. E Jeremias está falando, e eles falam, não, Jeremias, agora é de verdade. Agora a gente quer escutar o que você tem a dizer. Por favor, pede a Deus, e através de Deus, nós queremos escutar o que o Deus está para nos dizer. E eles recebem a palavra de Deus. Só que não é muito o que eles estavam querendo, né? E é interessante também porque é um tempo de 10 dias entre eles irem procurar e Deus falar com eles. Tem um tempo de 10 dias no versículo 42, versículo 7, capítulo 42, fala, 10 dias depois, o Senhor Deus falou comigo.
10 dias nesse desespero de pensar, o que será que Deus vai dizer? E aí eles recebem a palavra de Deus, e se vocês ficarem na terra, se vocês forem para o Egito. Eu acho bonito, porque quando a gente lembra que Deus é Deus poderoso, Criador do céu e da terra, Ele não diz, vocês vão fazer desse jeito, porque eu estou mandando, e ai de vocês se não seguirem isso. Tem vezes aí eu tenho a impressão que, às vezes, nossa concepção de Deus é mais budista do que evangélica, bíblica. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente estava indo para o Uruguai, e nesse chamado de Deus para ir para um outro país, era uma coisa que Deus tinha colocado no meu coração há muito tempo. Mas quando chegou na hora do vamos ver, com as crianças pequenas, eu fiquei pensando, mas será que é isso que Deus está nos chamando para fazer mesmo? Ou não? E muita crise interna, e foi nesse período que a gente conheceu a igreja em Mel Saúde, e foi, na verdade, a gente tinha conhecido antes, mas que teve mais proximidade com o Código e com a Sônia, porque eles nos acompanharam nesse processo de discernimento. Então, talvez uma digressão é que, em processos de discernimento, é importante ter pessoas, como eles pediram a ajuda de Jeremias, pedir a ajuda de outras pessoas que nos ajudem a entender qual é a vontade de Deus, o que Deus está nos chamando para fazer. E é um processo, não é rápido. Mas nesse processo, então, voltando, nesse processo, eu estava assim, mas claro que eu tenho que obedecer a Deus. Se Deus está mandando ir, é claro que eu tenho que ir. E aí, as meninas eram pequenas, e quando tinha oportunidade da gente ir no cinema, eu e o Ricardo aproveitávamos. Só que naquele dia, o único filme que estava em cartaz era um filme de terror tailandês. Eu detesto filme de terror. Mas, assim, não ia cinema há anos. E poder ir no cinema, falei, vou no cinema, que se for o caso, eu durmo. Quem disse que a gente dorme num filme de terror? Mas tudo bem. O que me chamou a atenção é que aquele rapaz, ele tem que seguir o karma. E, no final, ele se resigna ao karma que ele tem que seguir, de carregar nas costas o espírito da ex-namorada. Mas eu confesso para vocês que o que mais me doeu naquele filme foi que eu estava tratando a Deus da mesma maneira. Eu estava dizendo, tá bom, Deus, eu me resigno ao meu karma. O Senhor está me mandando para lá. Então é para lá que eu vou. E eu pensei, mas Deus, isso não é Bíblia. Porque esse não é o Deus que eu li na Bíblia, esse não é o Deus dos Evangelhos, esse não é o Deus do Antigo Testamento. Ele não me obriga às coisas. E aí foi uma crise que eu tive até com o pastor Codo. Falei, pastor Codo, como é que eu posso ser missionária se a minha teologia está tão errada? Se eu acho que Deus se ficar o bicho pega, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu não tenho como escapar de Deus, porque Ele vai me destruir se eu não fizer o que Ele quiser. É um Deus que não era o Deus da Bíblia que eu lia, mas era o Deus que eu sentia, aqui na minha cabeça não, mas aqui no meu coração sim. E foi um longo processo, e Deus, através da palavra dele, e é engraçado, através de outros filmes, não estou dizendo que eu só digo que Deus fala do jeito que Ele quer. E através de um outro filme, Deus me falou, a gente se conhece há tanto tempo. Você vem então dançar comigo? E para mim foi um convite. Você vem comigo? E foi muito interessante isso, por isso que eu acho, agora contando para vocês sobre isso, dessa resposta se vocês fizerem isso, essa é a consequência. Se vocês fizerem a outra coisa, é a consequência. Mas Deus está dizendo, tem a oportunidade. Se vocês verem ao longo de toda a Bíblia, é assim que Deus fala. Vocês podem escolher, vocês vão escolher a vida ou a morte, em Deuteronômio. Vocês podem escolher, quando Jesus com os discípulos fala que as palavras de Jesus estão muito difíceis, Jesus fala, vocês podem ir embora. Vocês querem ficar ou vocês querem ir embora? Vocês estão hoje de manhã aqui na igreja ou assistindo via YouTube, porque é uma decisão de vocês, claro, que temos em Efésios, que fala, Deus efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Mistérios que só no céu a gente vai saber, mas o que eu quero dizer, o meu ponto é, Deus não é um karma que a gente tem que seguir e obedecer. Estamos falando do Deus poderoso, Criador do céu e da terra. E que Ele nos ajude.
Deus ajuda para que as minhas palavras não confundam. Então, se vocês estão discordando, é só ir na Bíblia, que nem os cristãos de Bereia, tá bem? Chequem se o que eu estou falando está certo ou está errado. Porque a autoridade final é a palavra de Deus. Então, o primeiro C, se eles ficarem na terra, nessa terra de Judá, que estava desolada, pensem talvez uma terra arrasada, de guerra, destruída, que tudo tem que ser reconstruído, as plantações não existem. E eles falam, vamos ler todos juntos? Se ficarem nessa terra, eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei, pois lamento pela calamidade que trouxe sobre vocês. Vamos ler de novo. Pois lamento pela calamidade que trouxe sobre vocês. Não precisam mais ter medo do rei da Babilônia, diz o Senhor, pois eu estou com vocês. Eu os salvarei e eu os livrarei das mãos dele. Terei compaixão de vocês e farei que ele também tenha e permita que fiquem nessa terra. Ele está falando que o rei da Babilônia, da potência estrangeira que tinha derrubado, estava nas mãos dele. Ele fala depois isso 43, 10, de que Nabucodonosor, meu servo, terei compaixão de vocês e farei que o rei da Babilônia também tenha. Mas tem um segundo C. O que vai acontecer se eles decidirem seguir os planos? Lembrem, esse grupo todo de pessoas está no meio do caminho, não entraram em Judá, não voltaram para as suas casas, estão no meio da viagem. No meio da viagem decidem pedir ajuda a Jeremias. Jeremias, por via das dúvidas, vê aí se o que Deus está fazendo, Deus está querendo dizer para a gente. Que nem tem muita gente que eu sei que vê horóscopo. Não é que eu acredito, mas vai lá. Bem, acho que a cara é suficiente para dizer, né, gente? O que as estrelas vão dizer acerca da nossa vida? Se é o Deus que criou as estrelas, que tem o mundo em suas mãos e que tem a nossa vida nas suas mãos. Não é horóscopo, não é cartomante, não é carta, não é nada que decide e controla nossas vidas. É o Deus Todo-Poderoso, que tem até as potências estrangeiras em suas mãos. E ele fala, se vocês forem para o Egito, o que vai acontecer? Vamos ler? Se vocês estão decididos a ir para o Egito e morar lá, a guerra e a fome que tanto temem os alcançarão, e ali vocês morrerão. Isso é o que espera vocês que insistirem em partir e morar no Egito. Sim, morrerão por guerra, fome e doença. Ninguém escapará da calamidade que trarei sobre vocês. Um parênteses. Se eu tivesse uma oração falando, Deus me responde, e a resposta que eu tenho é essa, eu ia falar, Deus, se eu não quer ficar em silêncio mais um tempo, não. Eu não sei se eu quero ouvir. Confesso. Confesso que eu ia dizer, Deus, tem certeza? Porque ora, é o que eu quero fazer. Por que o Senhor está me dizendo que eu tenho que fazer justo o que eu não quero? E é interessante porque tem horas que eu fico me perguntando, a gente pergunta para Deus de verdade que a gente quer escutar? Ou a gente pergunta para Deus o que a gente quer escutar, o que Ele quer nos dizer? Eu conheço uma senhora que já faleceu, que ela usava grampo. Sabe o urinho-tumim? Essa coisa urinho-tumim eram as duas pedras no tempo do Antigo Testamento, em que se usava para entender qual era a vontade de Deus. Se de acordo com o que desse a pedra, era um sim de Deus, e de acordo com o que desse, era o não. Essa senhora, por muitas particularidades que ela tinha, ela usava esse grampo. Até aí, a gente fica assim, porque se o grampo virasse para a direita, era sim, se o grampo virasse para a esquerda, era não. Mas o mais interessante é que, quando o grampo virava para a direita e era assim, e ela não queria, ela queria que a resposta fosse não, ela jogava de novo, até dar um não que ela queria. Ah, não, é por isso, é para aí que Deus está me mandando. Porque era a resposta que ela queria. A gente não usa grampo, mas às vezes eu acho que a gente faz bem parecido em muitas circunstâncias da nossa vida. E aí Jeremias conhece eles, porque ele fala, se vocês estão decididos para ir, é a palavra de Deus. E ele fala... no final do 43, 42, que fala, vocês estão
cometendo um erro que pode custar a vida. Ele sabe que eles não estão querendo ficar em Judá. Jeremias sabe, conhece esse povo. E aí qual é a reação? Isso que é assim, o mais difícil. Qual é a reação deles? Aí fala, né? Se vai para o Egito, eles rejeitam a palavra de Deus. E eles falam para Jeremias, você está mentindo. Você está mentindo, Jeremias. Não é bem isso que está dizendo. Quantas vezes, é claro que um cuidado importante, gente. Não estou dizendo aqui que tudo que um pastor falar ou uma pastora, ou que vocês ouvirem na internet, é palavra de Deus. Não é isso. Nós estamos aqui com a palavra de Deus e estamos no relato da narrativa da profeta Jeremias do que aconteceu. Então, esse tem um peso diferente, tá bem, gente? Vamos ter isso em mente, porque senão se pode usar texto fora do contexto, vira pretexto. Não sei se vocês já ouviram isso. A gente pega as palavras, vídeos editados da internet. Para fazer fake news é fácil. Você pega uma frase aqui, pega outra frase ali e você diz que a pessoa disse o oposto do que ela disse. Então, não é esse o ponto, gente. O ponto é, aqui na palavra de Deus, nos está relatando em que o povo pediu a Jeremias que dissesse qual era a ordem de Deus para eles. E Jeremias conta a eles o que Deus falou. E eles dizem, Jeremias, não é isso, isso é mentira, você está mentindo. E Chris Wright fala, depois de pedir a verdade, eles a chamam de mentira. Depois de ouvir a voz de Deus, eles se recusam a ouvir. Depois de buscar a vontade de Deus, eles seguem a sua própria vontade. Vamos ler todos juntos? Depois de pedir a verdade, eles a chamam de mentira. Depois de ouvir a voz de Deus, eles se recusam a ouvir. Depois de buscar a vontade de Deus, eles seguem a sua própria vontade. Gente, é difícil. Eu confesso para vocês que esse texto de Jeremias confronta a gente. Confronta. E eles decidem que eles vão seguir para o Egito. E o que a gente tem o relato é que eles seguem viagem. Não só eles seguem viagem, como a gente leu, como levam Jeremias e Baruque junto. E aí, eles morrem ali no Egito. Mas, quando eles chegam lá no Egito, acontece duas coisas que está relatado aqui no livro. Uma delas é, Deus dá uma segunda palavra para Jeremias de maneira muito gráfica. Ele fala, vai ter pedras aqui, enterra essas pedras. Aqui no capítulo 43, versículo 9, fala assim, Jeremias pega em Táfnis é no Egito, uma cidade do Egito. Deus me disse, Jeremias, pegue algumas pedras grandes e enterra-as no barro que está no calçamento, que fica em frente do palácio do governo aqui na cidade. E deixe que alguns judeus vejam você fazer isso. Depois diga a eles o seguinte, eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, mandarei vir o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele vai pôr o seu trono em cima dessas pedras que você enterrou e vai armar a barraca real que está sobre elas. Nabucodonosor virá e derrotará o Egito. Me chama a atenção quando tanto Jeremias fala Nabucodonosor, meu servo. O profeta Isaías fala a respeito de Ciro, outro imperador babilônico, né? Quando Ciro persa conquista a Babilônia e comanda o império da época, e ele fala Ciro, meu servo. Eu confesso que eu tenho dificuldade de nomear as grandes potências e seus presidentes ou seus reis e dizer que eles são servos de Deus. Eu tenho dificuldade. Eu fico pensando, Deus, mas se eles são teus servos, por que eles estão fazendo essa destruição generalizada que a gente vê? Mas talvez quando eu pense num outro aspecto me ajuda a entender, reconhecer de que são coisas além da minha capacidade. Deus é todo-poderoso,
E se eu entendesse, eu ia ser Deus. Como eu não sou, eu não entendo. Isso me ajuda a entender um pouco. Mas a outra coisa que me ajuda a entender é: nós não estamos vulneráveis. Pensa no pior... vamos sair do Brasil, tá? Porque senão polariza demais. Saindo do Brasil, pensa em alguma grande potência estrangeira. Pensa no político, no presidente ou no monarca dessa potência estrangeira. E que acha que pode fazer tudo do jeito que quer, e é ele que manda e desmanda. E você que é o povo oprimido porque é difícil, ainda mais com o YouTube, falar qualquer país, né? Mas tentem pensar que você está sofrendo as consequências. Aqui no Brasil, nós sofremos as consequências das políticas econômicas. Pensar que essa pessoa está debaixo do domínio de Deus, que se Deus quiser, Ele pode derrubar esse presidente, esse monarca, e que ele não é poderoso. Eu não sei, é de novo outro filme, Identidade Borne, quando tem todas aquelas conspirações, e eu confesso que eu fui ficando nervosa, falei assim, meu Deus, eu não gosto nem de usar muita coisa de tecnologia, porque eu já fico pensando, já estão me hackeando, já estão sabendo o que eu faço, o que eu deixo de fazer, e meus hábitos e tudo mais. Quando eu lembro que eu não preciso ter medo, porque Deus está no controle. Deus é maior do que tudo isso. O que eu quero dizer é, tomemos o exemplo desses profetas do Antigo Testamento, que não colocavam a cabeça enterrada, que nem avestruz, que fala que a avestruz enterra a cabeça para não ver. Não enterremos nossa cabeça para não ver o que está acontecendo ao nosso redor. Quando a milícia, tanto no Rio de Janeiro, como em São Paulo, como em outros estados do Brasil, mandam e desmandam, os chefes do tráfico estão mandando e desmandando, em tantos países aqui da América Latina, a gente sabe que Deus continua no controle, que Deus nos chama para agir e denunciar o erro e lutar pela justiça, mas que não está sem controle. Eu não sei explicar direito, estou tentando... Esse texto, para mim, é difícil porque dá eco com muitas questões que eu tenho. Mas o que eu gosto desse texto é que ele nos fala que Deus continua sendo soberano. A gente pode entender ou não entender. A gente pode concordar ou não concordar. Agora, a pergunta é, nós vamos ser que nem o povo de Israel. Você vê, o coronel Joanã foi lá e matou quem tinha matado. Ele matou Gedalias. Ele foi lá super poderoso. Ele pensou assim, peraí, que eu sei o que eu faço e acontece, eu sei da minha vida, e eu estou protegendo vocês aqui, e eu quero continuar protegendo. E Deus fala para ele, Joanã, não é você que protege o povo, sou eu. Então, vocês venham e voltem aqui para ajudar, que é a profecia que eu dei para vocês, é a ordem que eu dei para vocês. É um desafio quando a gente escuta a voz de Deus para fazer o que a gente não quer. E parece que o que Deus está mandando na Bíblia, na palavra dele, ao conversar com outras pessoas, buscando o conselho de Deus, a ordem de Deus é assim, não é bem isso. Eu sei mais do que Deus. Será que Deus é justo mesmo? Será que Deus me cuida mesmo? Por que se Deus cuida, eu estou com tanto sofrimento? Eu oro e Deus não me responde. Acho que eu vou orar por... Não tem problema eu orar por outra coisa aqui para ver se Deus me dá uma resposta mais favorável. E é isso que eles continuam falando. Porque... se a gente for ler o resto do texto, a gente pensa assim, mas por que Deus não quer mandar eles para o Egito? Qual o problema? O Egito tem algum problema? Eles são tão nacionalistas assim, que aí com isso eles não querem ir para o Egito? No capítulo 44, a gente vê que o problema não é bem esse. Todas as mulheres que estavam presentes e todos os homens que já sabiam que suas esposas haviam queimado incenso para ídolos,
Além disso, acrescentaram as mulheres: você imagina que queimávamos incenso, apresentávamos ofertas derramadas à rainha do céu e fazíamos bolos que retratavam sua imagem sem o conhecimento e a ajuda de nossos maridos? Aí vocês estão perguntando, o que é isso daqui que está acontecendo? Vamos lá. Jeremias e o povo estão agora no Egito. E ali vem de novo a palavra de Deus para Jeremias. E fala assim, Jeremias, fala para o povo que eles continuam na idolatria. Eles saíram aqui de Judá e vieram aqui para o Egito e continuam oferecendo os incenso e continuam fazendo bolos em oferta à Rainha dos Céus. Quem é essa Rainha dos Céus? Estar associada à estrela do norte, Polaris. Ela era adorada naquela época, naquelas regiões. O que é interessante é que o capítulo 44 nos fala, quando a gente parou, o povo reclama de Jeremias estar falando com eles para não adorarem a Rainha do Céu. Mas eles falam assim, no 16, nós não vamos dar atenção ao que você nos disse em nome de Deus, o Senhor. Eles agora já são bem claros. Jeremias, pode acabar com essa história de dizer que a gente não pode adorar a Rainha do Céu. Pelo contrário, vamos fazer tudo o que prometemos. Vamos oferecer sacrifícios a Deus, a chamada Rainha do Céu. Vamos fazer a ela oferta de bebidas, como nós e os nossos antepassados, os nossos reis e as nossas autoridades costumávamos fazer nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. No versículo 16 e 17. Naquele tempo tínhamos muita comida, os negócios iam bem e nenhum mal nos acontecia. Mas desde que paramos de oferecer sacrifícios à Rainha do Céu e deixamos de lhe fazer ofertas de bebida, começou a nos faltar tudo e o nosso povo tem morrido na guerra e de fome. Vocês veem que não é recente. Se vocês lerem 1 Crônicas, quem estava acompanhando o Lemos Juntos, a leitura do Lemos Juntos, passou por 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, viu que o povo era muito idólatra. Adorava a Deus, acendia uma vela para Deus e outra para o diabo. Não é? Tem gente que faz isso, vai no culto no domingo, na segunda vai no centro espírita, não estou dizendo que são vocês aqui não, mas o que eu escuto. Na segunda vai no centro espírita, na terça vai no terreiro de Umbanda, na quarta vai no Seixonoye, por via das dúvidas, né? Vou em cada um. Não, eu leio o presente diário, mas eu também tenho um calendáriozinho do Seixonoye, porque vai lá que tem alguma palavra inspiradora para mim? E é isso que Jeremias está denunciando. Deus fala para ele, esse povo, desde antes, adorava a Rainha do Céu e continua. Eles no Egito não aprenderam a lição. Eles continuam adorando a Rainha dos Céus. E aí é interessante porque as mulheres falam, porque esse culto era mais associado às mulheres. Então pode ter essa coisa, mas essas mulheres, que problema. E elas falam, os maridos também gostavam disso. E a gente tem um relato em Isaías que as crianças também participavam desse culto. E então, Jeremias fala para eles, por que vocês destroem a si mesmos? A escolha é essa, gente. Não dá para seguir a Deus e seguir a outros deuses. Não dá para acreditar na Bíblia e também acreditar em outros textos não bíblicos. Não estou dizendo que não é para ler livro, não é isso, gente, por favor. É para ler livro secular, sim, é para ver vídeo secular, sim, é para usar pensamento crítico. Mas como a gente usa essas coisas como oráculo? Onde a gente busca a nossa proteção? As mulheres presentes e os homens também sabiam queimavam ídolos. E aí, qual é o que Jeremias fala para eles? Os judeus que hoje que vivem no Egito, sofrerão guerra e fome até que estejam todos mortos. Apenas uns poucos escaparão da morte e voltarão do Egito para Judá. Então todos que vieram para o Egito saberão quais palavras são verdadeiras, as minhas ou as deles. É uma palavra muito difícil, não é, gente? De destruição. Agora, vocês lembram que, além do povo que estava
fazendo coisa errada e adorando, estava ali também Baruque e Jeremias, que adoravam a Deus. E aí eu acho interessante Jeremias 45, porque quando ele está lá, foram essas palavras que ditei, o Senhor Deus tinha dito, e Baruque está dizendo, eu desisto, versículo 3, 45, 3, eu desisto. O Senhor Deus aumentou a minha tristeza e o meu sofrimento. Estou cansado de gemer e não consigo descansar. Parece que ele diz assim, esse povo faz o que é errado e quem leva a culpa sou eu. Eu não tenho nada a ver com a história e eu sofro as consequências do que eles estão fazendo de errado. Deus está castigando a nação e eu, por ser parte dessa nação, estou sofrendo castigo junto. E ele fala, eu desisto, cansei. E aí o Senhor Deus mandou dizer a Baruque, estou destruindo o que construí e arrancando o que plantei. Farei isso em toda a terra. Será que você está querendo ser tratado de modo diferente? Não espere isso. Eu farei a desgraça cair sobre toda a humanidade, mas você pelo menos estará com vida, esteja onde estiver. Eu, o Senhor, falei. Muitas vezes eu escuto as pessoas falando, mas eu sou crente, por que aconteceu comigo? Por que comigo isso aconteceu? Se eu faço as coisas direito, por que eu tenho que sofrer por causa da consequência dos outros? Algumas coisas me ajudam a pensar sobre isso. Uma é para a gente deixar de ser tão individualista, só pensar no nosso umbigo e pensar em como podemos ser bênção para as pessoas que estão ao nosso redor. Um outro testemunho que eu gostaria de compartilhar com vocês é de uma mulher que se chama Ruth Padilha. Em 2002, 2003, ela participava, era da equipe da IFES, e o marido dela foi assassinado na frente dela, que estava grávida, e de dois filhos. Eles estavam no Equador, nas montanhas do Equador, numa estrada deserta do Equador, e tirando fotos, porque o marido dela trabalhava na equipe de audiovisual da IFES e da América Latina, e ela estava lá, e então estavam com o carro parado, passeando com os filhos, vieram os assaltantes, quiseram levar o carro e os equipamentos, quiseram levar ela, que estava grávida. Quando quiseram levar ela, o marido falou, ela não. E aí mataram ela a sangue frio na frente dela e dos filhos. Os filhos eram pequenos. E ela ficou horas naquela estrada, esperando o socorro chegar, porque era tempo antes do celular. Então, esperar alguém passar naquela estrada para poder resgatar. E eu nunca esqueço um texto que eu até posso compartilhar com vocês, em que ela falou na Assembleia Mundial da IFES, e aquele texto me chamou a atenção. E que ela falou, por que a gente espera que seja diferente com a gente? Se estamos num mundo caído, por que a gente espera que com a gente seja diferente? Mas a esperança não termina, porque temos esperança que nos últimos tempos, como a gente sabe de Apocalipse, como a gente sabe de Deus que veio anos depois da profecia de Jeremias, nosso Deus se encarnou. E por causa de Jesus Cristo, o homem que morreu na cruz por nós, nós temos a salvação. E porque ele vai voltar, nós sabemos que ele vai destruir todo o mal e vai restaurar todas as coisas. Mas isso me chama a atenção porque a pergunta que eu me faço é, para que buscar a Deus, ler sua palavra, buscar entender seus mandamentos, se ao final nós queremos apenas e tão somente fazer a nossa vontade? Por que será que a gente busca e a gente quer fazer do nosso jeito, que seja nosso conforto? Essa pergunta eu me faço e confesso a Deus que, Deus, será que eu realmente estou querendo te ouvir? Será que realmente eu quero ouvir o que o Senhor tem para me dizer e me chama como obedecer? E o que está impedindo de ouvir bem a Deus hoje, nas circunstâncias que nós estamos vivendo? O que Deus está te falando? Se tem alguma coisa para confessar, é um momento agora de confessar. Deus, olha, eu não estou entendendo nada e discordo do Senhor. Tua palavra hoje foi intragável. Não concordo, não quero saber. Mas, pelo menos, tenha a companhia dos profetas e fala isso para Deus.
tem a companhia de Jó e fala para Deus. Em Jó 42 é muito interessante, quando Deus vai falar com os amigos dele, se lembra Jó? Que a gente fala que sofreu muito e tem toda coisa. No livro de Jó é muito interessante, porque Deus fala para os amigos dele, o problema de vocês é que vocês falaram sobre mim. Deus falou comigo. Minha pergunta é, quando a gente vai reclamar com Deus e vai falar, Deus, eu não estou entendendo nada, eu não concordo, esse negócio do Senhor ser duro desse jeito eu não quero. Eu só quero o Deus de amor, não quero o Deus de justiça não. Ó, esse eu não quero. A gente fala disso para as outras pessoas ou a gente fala isso com o próprio Deus? Se tem dificuldade de visualizar Deus, vou dar uma sugestão que eu já ouvi e que eu achei muito boa. Bota uma cadeira do seu lado. Fecha os olhos para imaginar que Deus está sentado do teu lado e fala com Ele. Agora, não vamos fazer que nem gente malcriada, que às vezes a gente fala as coisas, fala tudo o que quer. Não sei se vocês conhecem gente assim, né? Mas às vezes tem criança que às vezes é assim. Fala tudo o que quer, reclama e depois vai embora, não quer ouvir. Não quer ouvir a outra parte. Então vamos ser honestos, né? Se a gente quer falar com Deus, vamos falar e esperar. E pode ser que o silêncio de Deus dure uns 10 dias, como demorou para Deus falar quando o pessoal de Judá perguntou a ele. Pode ser que o silêncio de Deus dure anos, mas ele fala que a presença dele está conosco. Então não é um silêncio ausente, é um silêncio cheio da presença dele, mesmo quando a gente não está sentindo. Quando o dia está muito nublado, o sol foi embora e se extinguiu? Não. A gente não vê o sol, mas o sol está ali atrás das nuvens. Quando Deus não fala, Deus foi embora, desistiu da gente? Não, talvez a gente não veja, mas Deus continua ali. Vamos orar? Que Deus nos ajude. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra que nos desafia. Senhor Deus, nos ajuda a te obedecer. Senhor, tua palavra é difícil, tem muitas coisas que nós não entendemos. Eu me junto a esse coro, talvez eles tenham entendido, ó Deus, mas tem coisas que eu não entendo da tua palavra. Tem coisas, ó Deus, que é difícil reconhecer a tua soberania, Deus. É difícil reconhecer que tem vezes que é a tua presença com o sofrimento. Eu queria a tua presença sem sofrimento, Deus. Mas às vezes é a tua presença e o sofrimento junto. É a tua presença e a angústia junto. Senhor Deus, nos ajuda a discernir a tua presença, o teu cuidado, o teu amor. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra que nos desafia, Deus, a sair do nosso conforto, a olhar ao nosso redor, a ter compaixão das pessoas, Senhor Deus, e a andar humildemente com o Senhor, que é Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Obrigado pelo teu amor e cuidado e nos ensina, ó Deus. E, por favor, ó Deus, corrige tudo que eu falei de errado, ó Deus. Se eu falei coisa errada, ó Deus, se for entendido de maneira errada, ó Deus, por favor, corrige. E que a tua palavra seja o que fique, ó Deus. É o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém.